No futebol, existem jogadores que simplesmente jogam, e existem aqueles que regem o jogo, aqueles que, com um toque, transformam o caos em ordem, a pressão em poesia. Hoje vamos falar um pouco sobre um desses maestros, um homem cujo seu nome se tornou sinônimo de precisão, elegância e domínio no meio campo. Salve rapaziada, eu sou o Luan. Salve rapaziada, eu sou o Miguel, esse é o canal Drible de Ideias e hoje vamos falar de um dos maiores meio-campistas da história, campeão por onde passou e um exemplo de elegância e eficiência dentro de campo. Kroos começou sua carreira futebolística em 1997, num clube local da sua cidade natal, o Graafswalder. 5 anos depois, em 2002, se transferiu para o time de base do Hansa Rostock. Em 2006, Kroos se mudou para Munique, para jogar no Bayern de Munique 2, time das categorias de base do clube alemão. Em 25 de outubro do mesmo ano, Kroos teve destaque numa vitória entre Bayern contra o Estrela Vermelha em sua estreia na Copa da UEFA, entrando no segundo tempo e proporcionando uma assistência para o close, e em seguida marcando o gol da vitória, o seu primeiro gol pelo clube, e foi nos acréscimos. Kroos terminou sua primeira temporada com 20 jogos pelo time principal do Bayern e marcando 3 gols em 12 jogos pelo time 2 do Bayern de Munique. Apesar de ter sido titular no jogo de abertura da Bundesliga pelo Bayern contra o Hamburgo, Kroos apareceu com menor frequência no time bávaro durante a primeira metade da temporada de 2008-2009. No entanto, em 5 de novembro de 2008, ele fez sua estreia na Liga dos Campeões, entrando aos 79 minutos contra a Fiorentina na fase de grupos. No dia 28 de fevereiro de 2009, Kroos estreou pelo Bayer Leverkusen, entrando como substituto em uma derrota por 1-0 contra o Hannover 96. No dia 12 de abril, ele fez a sua primeira partida pela Bundesliga, atuando pelo Bayer Leverkusen, auxiliando a equipe em um gol no empate por 1-1 contra o Werder Bremen. Em 18 de abril de 2009, ele marcou seu primeiro gol pelo time em uma derrota contra o Wolfsburg por 2-1. No dia 30 de maio, Kroos entrou como substituto na final da Copa da Alemanha de 2009, contra o Werder Bremen, onde perderam por 1-0 com um gol do futuro craque Mesut Ozil. Durante a temporada de 2008-2009, Kroos fez 13 jogos pelo Bayer Leverkusen, atuando em todas as competições, marcando 5 vezes e contribuindo com 4 assistências, mostrando uma grande evolução e uma boa média em seus números. Após o término de seu empréstimo ao Leverkusen, Kroos voltou ao Bayern de Munique, e quando perguntado sobre suas chances de jogar na equipe que na temporada anterior tinha sido vice-campeão da Liga dos Campeões, Kroos declarou que gostaria de jogar o mais rápido possível. Na temporada 2010-2011, Kroos acumulou 37 jogos como titular do Bayern de Munique. Durante a temporada 2011-2012, sob o comando do técnico Jupp Heynckes, seu ex-treinador no Leverkusen, Kroos estabeleceu-se como titular absoluto no Bayern, formando um meio-campo forte com seu colega Sebastian Schweinsteiger. Ele jogou 51 partidas em todas as competições durante a temporada, incluindo a final da Liga dos Campeões de 2012, onde o Bayern foi derrotado nos pênaltis contra o Chelsea no Allianz Arena. Kroos foi um membro muito importante da equipe vencedora do Bayern durante a temporada 2012. Como o jogador mais avançado, em um meio-campo que continha Schweinsteiger e Javier Martinez, Kroos marcou 3 gols nas 4 primeiras partidas da Bundesliga. Ele também marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões, no primeiro jogo da fase de grupos do Bayern contra o Valência. Depois de sofrer uma lesão nas quartas de finais da Liga dos Campeões contra a Juventus, Kroos não pôde disputar o restante da temporada, assim não participando do sucesso do Bayern na Champions League de 2013, da Copa da Alemanha e nos últimos 7 jogos da Bundesliga. Kroos voltou da lesão e esteve disponível para o início da temporada de 2013-2014, e no dia 4 de outubro de 2013 marcou seu primeiro gol da temporada, garantindo um empate por 1-1 contra o Bayer Leverkusen, o seu ex-clube. No dia 21 de dezembro de 2013, ele iniciou uma partida na final do Mundial de Clubes, onde seu time foi vencedor contra o Raja Casablanca por 2-0. No dia 19 de fevereiro de 2014, Kroos marcou seu 4º gol na temporada na vitória por 2-0 contra o Arsenal, na Liga dos Campeões. Já no dia 25 de março, ele marcou o gol da vitória por 3-1 sobre o Hertha Berlim, partida em que coroou o Bayern como campeão da Bundesliga. Dia 17 de julho, poucos dias após a Copa do Mundo, Kroos foi contratado para o Real Madrid por 6 temporadas. Em 2024, o jogador revelou que estava acertando com o Manchester United, mas a contratação de Louis van Gaal complicou o negócio. Após Carlo Ancelotti entrar em contato direto com o jogador, Kroos preferiu assinar com o Real Madrid. Logo após a sua chegada, estreou na decisão da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, na qual a sua equipe acabou perdendo o derby por 1-0.
Em sua primeira aparição pela La Liga, deu uma assistência e ajudou na vitória por 4-1 contra o Levante. Teve também uma aparição decisiva em seu primeiro El Clásico, dando 2 assistências em uma partida que o Real Madrid venceu por 3-1. Kroos já na sua primeira temporada se tornou uma das principais atrações da equipe e o líder de assistências do time. Durante o Campeonato Espanhol, contabilizou 15 assistências em 49 partidas na temporada, marcando 6 gols. Em 2015 e 2016, participou da conquista da Liga dos Campeões numa final contra o Atlético de Madrid, decidida nos pênaltis. Essa foi a 11ª vez que o Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões. Nesse mesmo ano, foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Nas temporadas seguintes, Toni Kroos fez história junto de sua equipe, ganhando mais 2 taças de Champions. A segunda conquista foi contra a Juventus por 4-1 em Cardiff. Nesse mesmo ano, no dia 16 de dezembro de 2017, Kroos tornou-se o maior vencedor da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ao lado de Cristiano Ronaldo, com 4 títulos cada. O terceiro título veio no dia 26 de maio de 2018, onde o Real Madrid derrotou o Liverpool por 3-1 na final da Liga dos Campeões, conquistando seu 4º título da competição europeia na carreira, totalizando 3 títulos consecutivos com a equipe merengue. Já no dia 22 de outubro de 2019, pela Liga dos Campeões de 2019-2020, contra o Galatasaray, recebeu uma assistência de Eden Hazard e marcou o único gol da partida em seu 100º jogo pela Liga dos Campeões. No dia 8 de janeiro de 2020, pelas semifinais da Supercopa da Espanha, Kroos fez um gol olímpico na vitória de 3-1 sobre o Valência, sendo o primeiro gol feito desta maneira pelo Real Madrid em 22 anos. Na temporada 2021-2022, ainda mais experiente, Kroos foi o cérebro daquele time que conquistou a orelhuda pela 14ª vez. Destaque para mais uma partida impecável na final, onde o camisa 8 controlou e neutralizou o meio-campo dos Reds, que adicionou mais uma conquista ao seu currículo. Em 2023-24, Kroos mostrou que ainda era um grande craque e muito versátil, e com as novas contratações do Real Madrid e a chegada de Bellingham, Kroos passou a jogar como um primeiro volante e, junto com Vini Jr., foram um dos pontos mais fortes dos merengues naquele ano, com os dois jogando uma espécie de arco e flecha. Destaque para aquele lance contra o Bayern de Munique nas semifinais da Champions, que resume muito bem como funcionava essa parceria e mostrou cada vez mais para o mundo como Kroos era genial e conseguia encontrar seus parceiros em diversas situações e com muita precisão. Após a classificação, no dia 21 de maio de 2024, Kroos anunciou que essa seria a sua última final com a camisa do Real Madrid, pois o craque iria aposentar as suas famosas e icônicas chuteiras brancas dos gramados. E após mais um título, Kroos encerrou uma das mais lindas e subestimadas histórias do futebol, acumulando 465 jogos, 28 gols e 99 assistências, além de 5 Champions Leagues, 4 La Liga, 1 Copa do Rei e 5 Mundiais de Clubes com a camisa do Real Madrid. Mas a aposentadoria dos gramados não veio com a camisa do Real Madrid, e sim em casa com a camisa da seleção do seu país. Após um tempo afastado, o Kroos voltou para encerrar esse capítulo da sua história, que começou lá na seleção de base, na Copa do Mundo Sub-17 de 2007. Toni Kroos recebeu a bola de ouro como o melhor jogador do torneio e também ganhou a chuteira de bronze, depois de marcar 5 gols na competição. A estreia de Kroos pela seleção alemã Sub-21 foi no dia 5 de setembro de 2008, em uma partida classificatória para a Eurocopa Sub-21. Contra a Irlanda do Norte, Kroos marcou seu primeiro gol aos 11 minutos, e o seu segundo gol foi contra a Itália em uma partida que eles venceram por 1-0, onde ele chutou de longe e acertou o ângulo. Em 2009, todos ficaram surpresos com a lista de convocados do técnico da Alemanha para a Eurocopa de 2009, que deixou o Kroos de fora da seleção Sub-21 e a Alemanha conseguiu ganhar o torneio sem ele. Em janeiro de 2010, Kroos foi chamado à equipe principal da Alemanha pela primeira vez para uma sessão de treinamento e foi chamado para o jogo seguinte, um amistoso contra a Argentina no dia 3 de março de 2010, no qual ele posteriormente fez a sua estreia pela seleção nacional. Kroos foi um dos 23 convocados de Joachim Löw para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Ele fez sua estreia na Copa em um jogo da fase de grupos contra a Gana, substituindo aos 80 minutos Bastian Schweinsteiger, com a Alemanha vencendo por 1-0. Ele voltou a entrar em campo saindo do banco de reserva nas quartas de finais contra a Argentina, nas semis contra a Espanha e na disputa de terceiro lugar contra o Uruguai. Kroos estabeleceu-se como titular na campanha de classificação da Alemanha para a Eurocopa de 2012, jogando em 8 de 10 partidas, onde a Alemanha venceu todos os 10 jogos do Grupo A. O técnico Joachim Löw elogiou Kroos após suas boas atuações. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, Kroos marcou seus 2 primeiros gols internacionais competitivos na vitória por 6-1 sobre a Irlanda. No dia 6 de setembro de 2013, ele marcou o segundo gol da equipe na vitória por 3-0 contra a Áustria e Kroos finalmente foi convocado para a seleção da Alemanha para disputar a Copa do Mundo de 2014. No jogo de abertura da equipe, a Alemanha derrotou a seleção de Portugal por 4-0. Na semifinal contra
contra o Brasil, Kroos marcou 2 gols em 2 minutos. Chegaram de novo! E deu uma assistência para o primeiro gol da Alemanha, sendo nomeado o melhor jogador daquele dia, em um dia bem chato, né, família? Lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Como peça-chave no tetracampeonato da Alemanha em 2014, Kroos manteve-se sendo fundamental para a equipe da Alemanha em toda a campanha perfeita na eliminatória para a Copa do Mundo de 2018, sendo 10 vitórias em 10 jogos. Foi titular nos 3 jogos da fatídica campanha alemã no Mundial de 2018, na qual os atuais campeões caíram na fase de grupos. Kroos marcou o gol que evitou a eliminação ainda na segunda rodada na partida contra a Suécia, ao converter uma cobrança de falta no minuto 95 e quase sem ângulo para finalizar. Este gol deu uma sobrevida aos alemães para a última rodada, mantendo vivas as esperanças de avançar para as oitavas, mas a Alemanha caiu diante a Coreia do Sul no surpreendente 2-0. Kroos ainda acertou uma falta no travessão, com a partida ainda empatada. Após disputar a Eurocopa de 2020, Kroos anunciou sua aposentadoria da seleção pela primeira vez, dias após a eliminação no torneio, alegando querer focar nos objetivos pelo Real Madrid. Porém, em fevereiro de 2024, após receber um convite do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, Kroos decidiu retornar à seleção. E aí voltamos para a Eurocopa de 2024, seu último torneio tanto por seleções quanto na carreira. Sua última partida foi contra a Espanha nas quartas de finais em uma derrota por 2-1, finalizando assim sua passagem pelo futebol como jogador profissional. E essa linda história terminou com Toni Kroos tendo 844 jogos ao longo de sua carreira, marcando 82 gols e tendo uma porcentagem de passe certo de 94%. E essa foi a história de Toni Kroos, um dos melhores meio-campistas da história do futebol. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhe o canal com alguém, o canal tá iniciando, mas é um canal que traz um conteúdo de qualidade pra vocês. Não se esquece de dar um comentário aí, deixa aí o que você achou desse vídeo, se você gostou. Então é nóis, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!